Bom dia, que alegria poder mais uma manhã estar na presença de Deus. Um tempo muito especial, né? Quando nós começamos o nosso dia refletindo na palavra de Deus, quando nós começamos o nosso dia separando um tempo para falar com aquele que é o autor da nossa vida, aquele que nos criou para que o nome dele fosse glorificado através de nós. E quando nós temos a certeza de que Ele está sempre pronto a nos ouvir e que as suas misericórdias, elas se renovam todas as manhãs. Eu não sei se você, quando acorda, você agradece a Deus pela sua vida. Eu não sei se você tem esse costume de falar com Deus, mas eu tenho procurado, antes de fazer qualquer coisa, quando eu acordo, eu falar com Deus, eu agradecer a Deus por mais um dia, pela noite que às vezes é uma noite boa de sono, às vezes não é uma noite tão boa, mas mesmo assim a gente consegue descansar um pouco. Sabe por quê? Muitas vezes nós começamos um dia com uma perspectiva de boas notícias e nem sempre vem boas notícias. Mas você pode perguntar, mas por que isso? Se você é um servo de Deus, se você é um crente que procura fazer a vontade de Deus. Eu sei disso. Mas nem sempre quando você faz a vontade de Deus, as coisas que acontecem na sua vida são favoráveis a você. E como você reage diante disso? Como você reagiria diante de uma notícia que você não está esperando, de uma notícia que não é tão agradável para você? Eu quero meditar com você nesta manhã na Palavra de Deus, no livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Vamos meditar a respeito do rei Ezequias, um homem que procurou fazer aquilo que agradava o coração de Deus. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Mas mesmo assim ele recebeu uma notícia que não era muito agradável para ele. Vamos ver o que ele fez e como deve ser a nossa postura diante de uma notícia que não é agradável, diante de uma notícia que nós não estamos esperando. O que fazer e como fazer? Quero que você abra a Bíblia Sagrada comigo no livro do segundo livro dos Reis, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 4. Para a nossa meditação na palavra de Deus, diz assim, a palavra de Deus. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que é reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo, só até aqui. Eu quero orar pela sua vida, quero pedir que o Senhor te abençoe nessa manhã e que a palavra venha trazer para você talvez uma resposta, uma direção, para que você, assim como Ezequias, assim como eu faço também às vezes, que nós possamos nos colocar diante do Senhor, diante das circunstâncias que nos vêm, diante dos acontecimentos. Vamos orar? Ó Deus, eu quero engrandecer o Teu nome, Senhor, por esta manhã tão especial que o Senhor nos concede de vida, pelo privilégio, Senhor, de poder estar falando contigo e saber, ó Pai, que o Senhor está sempre atento às nossas orações e que os Teus ouvidos, ó Deus, estão inclinados a ouvir aquilo que nós te pedimos. E nós te pedimos nessa hora em nome de Jesus. Eu não sei, meu Pai, como essa palavra chegará ao coração dos Teus filhos,
Mas eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os transforme, que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa que está aqui, ó Deus, ligada, ouvindo, refletindo comigo na Tua palavra. Tu sabes, ó Deus, o que o Teu filho, a Tua filha tem passado, e eu te peço que Tu traga consolo e esperança para ele ou para ela. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu disse, como você reagiria diante de uma resposta, diante de uma colocação, diante de uma notícia que você não estava esperando, de uma notícia que não é tão agradável? O que você faria? Você se desesperaria? Você contaria para todo mundo? Ou você procuraria orar ao Senhor? Qual foi a postura de Ezequias quando ele recebe uma notícia que a vida dele teria uma interrupção, seria cessada, porque ele estava com uma enfermidade e essa enfermidade levaria à morte. Ele não escaparia, como diz o texto. Mas preste atenção numa coisa, quando nós temos uma intimidade com Deus, quando nós procuramos fazer aquilo que agrada o coração do Senhor, nós não nos envergonhamos e nós não temos nenhum problema de chegar diante de Deus e colocar para Deus aquilo que nós estamos sentindo. E uma das direções que esse texto nos orienta, caminho que esse texto nos aponta, é que quando recebermos qualquer notícia, independente do que ela venha a fazer com o nosso emocional, com a nossa vida, o que nós precisamos fazer é se colocar diante do Senhor. Mas aí pergunto eu, como é que está a sua vida com Deus? Será que você tem intimidade o suficiente para contar para Deus a sua angústia, a sua necessidade e Deus te responder de pronto? Sabe, Ezequias, ele começou a reinar em Judá com 25 anos. E a Bíblia diz lá no capítulo 18, versículo 3, 18, diz: Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, o seu pai, havia feito. Ezequias, ele segue um exemplo de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que andou com fidelidade, com retidão diante do Senhor. E agora ele segue, ele faz o que é reto diante do Senhor. E de repente ele recebe a visita de um profeta de Deus, e esse profeta não lhe traz uma notícia agradável. Muitas vezes nós queremos receber do profeta de Deus uma notícia que venha agradar o nosso coração, que venha trazer esperança. O que você faria se um profeta chega na tua casa, um pastor, um servo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, chegasse na tua casa e falasse exatamente isso que Isaías falou para Ezequias? Disse o seguinte: o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá e não vai escapar. Você não vai escapar. Você não vai escapar. Olha que coisa terrível, que notícia bombástica, forte. O camarada vem te visitar e ainda fala que você vai morrer, você não vai escapar, não tem esperança para você. Mas Ezequias sabia em quem confiar e ele foi exatamente nesse momento. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não questionou o recado de Deus, mas ele simplesmente fez o que era certo. Quantas vezes nós recebemos da parte de Deus, recebemos é forte, né? Recebemos da parte de Deus uma palavra e nós começamos a questionar, nós começamos a julgar, nós começamos a falar do mensageiro, começamos a falar daquele que está entregando aquela palavra,
porque nós fomos afrontados, nós fomos afetados por aquela palavra e aquilo falou ao nosso coração, mexeu com o nosso interior. E às vezes nós começamos a reclamar e não fazemos o que é certo. Olha o que Ezequias fez. Ó Senhor. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele não mentiu, ele falou uma realidade. Ele andou diante do Senhor, ele fez o que era reto, ele foi fiel nos mandamentos, na lei do Senhor. E agora por que ele está passando por essa tempestade, por esse momento tão difícil na sua vida? Como é bom, né? Quando nós temos uma intimidade com Deus e quando nós sabemos que nós estamos procurando fazer a vontade de Deus. Diante da má notícia, nós não vamos nos desesperar. Nós vamos recorrer àquele que tem a resposta certa. E quando Ezequias ele vira o rosto, ele fala com Deus com sinceridade de coração, o Senhor escuta a sua oração. Meu querido, minha querida, Deus quer ouvir a sua oração, mas você precisa ser fiel aos mandamentos do Senhor. Quando eu oro ao Senhor, eu espero a resposta de Deus. E nem sempre a resposta vem para me agradar, mas vem para me abençoar. Às vezes a resposta não virá para te agradar, meu irmão, mas virá para te abençoar. Pense nisso. Pense nisso. A resposta não vai ser aquela que você quer, mas é aquela que Deus tem para você. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, louvado seja o teu nome. Ó Deus, pela tua palavra. Que bom, Senhor. Que bom que o Senhor conhece os nossos caminhos, conhece a nossa vida. Nesse momento, ó Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus. Visita a casa dos teus filhos. Visita o lar. Visita a vida dos teus filhos nessa hora. Toca com o poder da cura em nome de Jesus. Amém. Que alegria, né? Poder compartilhar. Eu quero pedir, se você gostou dessa reflexão, deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilhe com mais pessoas para que também possam ser abençoadas. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você possa receber. Amanhã nós vamos pensar um pouquinho mais sobre a vida de Ezequias. Que Deus abençoe. Fique na paz.